Gênesis capítulo 6, então você irá acompanhar, lendo os versículos junto comigo, para fixarmos bem o que Deus tem para nós nessa noite. Eu digo para nós porque Deus já há mais de uma semana vem falando comigo sobre, e eu estava compartilhando com o pastor, ele falou, vai pregar. Vai pregar. Estamos aqui para entregar a palavra que o Senhor previamente falou no meu coração. Gênesis capítulo 6 diz assim, a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Ele ficou triste. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Guardem bem isso, amados. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, que é Deus contemplou Noé com favor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofres. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Guardem bem esse versículo. Faze para ti uma arca. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela. Farás na arca uma janela. E de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu vos trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles.
E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? Amém. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Depois leremos outros versículos, mas para iniciar, eu li o capítulo inteiro para o melhor entendimento. E se você hoje não leu um capítulo da Bíblia, agora você pode ler ou pode ouvir. Amém, queridos? Amados, aqui nós vemos o que Deus queria fazer com o seu povo. No jardim do Éden, o homem estava livre. Deus vinha todo final da tarde conversar com eles, na viração do dia. Mas a desobediência os tirou do jardim. Aí a família foi criada fora do jardim. E mesmo assim, Adão e Eva tiveram filhos. E tiveram filhos, e Noé faz parte dessa descendência de Adão e Eva. E Noé, o nome dele significa repouso, descanso, consolação. Por quê? O seu pai, ao colocar esse nome nele, no tudo que ele havia vivido até aquele tempo, com seu pai, o Matusalém, e depois Lameque, que é pai de Noé, ele entendeu que Deus estava cuidando de tudo. E que Deus tinha um tempo novo para eles. Que Deus ia fazer algo, Deus ia mudar a história. Então, Noé veio. E daí só que a maldade dos homens continuou. Amados, nós estamos vivendo dias assim, que a maldade do homem, apesar de tudo que Deus é e que Deus tem feito, ele continua se corrompendo. Nós estamos vivendo isso, né? Não imaginava que eu ia viver para chegar a esse tempo, de ver, entende, a palavra de Deus se cumprindo de uma forma tão forte, nos levando a nos cuidar, irmos mais para a palavra, a buscarmos, a vivermos o que a palavra de Deus, ser obediente como Noé. Aqui a palavra diz, então, e vi Deus que a maldade se multiplicara. E fala que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, mas Deus se entristeceu com o que o homem havia feito. Ele se entristeceu. Ele disse, eu vou exterminar o homem da face da terra. Mas ele encontrou alguém. Ele encontrou Noé. Noé andava com Deus. Amém, amados? Declaro que nesta noite aqui, amados, você pode dizer, entende, que Deus encontra em você, entende, graça, porque você anda com Ele. Amém. Porque você já deseja ardentemente andar com o Senhor, de mãos dadas. Enoque, antecedente de Matusalém, ele andou com Deus, tanto que Deus o tomou para si. Ele o levou. Ele viveu 365 anos antes que nascesse Matusalém, pai de Lameque. E depois ele viveu mais 300 anos. Amados, pensam bem. Ele viveu 365 dias. Amados, a palavra de Deus, os números, muitas vezes nos leva, entende, a entender muita coisa o que Deus quer falar conosco. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que vamos falar muito em 7, em 3. Entende? E o 7 é o número perfeito, que é o nosso Deus. Ele presente nas nossas vidas. Deus presente em todas as situações. Então, Enoque andou com Deus. Então, um ano. Então, nós todos os anos com o Senhor. E temos a certeza que um dia nós estaremos com Ele. Amém? Amém. Como foi cantado os louvores aqui nesta noite. Porém, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então fala sobre a família de Noé. Noé andava com Deus. E ele teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé.
Amados, então, aí 3 filhos. Aí a trindade de Deus já se manifesta aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos levando para isso. Eu não fui pesquisar mais sobre os nomes deles. Mas isso, no meu espírito, falava assim, está mostrando para Deus, está mostrando para Jesus, está mostrando que o Espírito Santo, que Ele está conosco. Amém. Desde o princípio. Desde o princípio. E viu que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse é o versículo 12. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Mas, amados, só que Deus é Pai, Deus é amor. E aqui, no versículo 14, ele mesmo, com toda a tristeza do ser humano, ele diz: faze para ti uma arca. Amados, isso me chamou uma atenção muito grande, amados. Porque às vezes nós queremos, entende, abraçar o mundo. E na nossa vida de ministério, o pastor Vanderlei e eu, nascido num lar evangélico, vimos muitas vezes homens, mulheres, esquecendo da sua família. Não, eu tenho que cumprir o que Deus chamou, o que Deus fez, e esquecendo da família. E aqui, no princípio, depois que o homem pecou e quando veio Noé, Deus falou assim: faze para ti uma arca. Deus está nos chamando neste último tempo da igreja de Deus, entende? Faze para ti uma arca, faze uma arca para você e para a sua família, um lugar de repouso, um lugar de descanso, amém, entende? Aonde você vai ter um melhor encontro com Deus, amém. Porque você vai ser na igreja, você vai estar junto com irmãos, na comunidade, aquilo que você está vivendo em casa. Faze para ti uma arca. Amados, daí eu fui pensando, e às vezes até não sei quando é que isso na minha mente me despertou, porque desde criança, ouvindo a história de Noé, da arca e tudo, imaginava assim que as pessoas iriam aceitar e todo mundo iria entrar na arca. Quando criança, adolescente, não me ative a essa palavra, que faze para ti. Aquela arca que Noé estava construindo era um chamado, era uma pregação, era uma palavra conclamando o povo a se arrepender, a buscar o Senhor. Então, mas Deus falou: faze para ti, porque eu encontrei em você um homem justo, entende? Que anda comigo. Então eu estou falando, então prepara, cuida da sua família, mas ao mesmo tempo anuncia que eu vou vir, e eu vou vir com justiça. Deus está avisando nesse tempo agora também, amados, que Ele está vindo com justiça. Então, para que nós nos preparemos, que toda essa circunstância em que o mundo afundado na corrupção, estamos vendo tantas coisas acontecendo, Deus está nos alertando com que abramos os nossos olhos para vermos que Deus quer assim, cuide da sua família. Cuide da sua família. Amados, isso nesses dias me tem vindo à memória. Queridos, você, na pandemia, você teve tempos para que você fazer o culto com a sua família em casa, reunir a família, ler a palavra, orar, ou só ficar esperando acabar a pandemia? Você se preocupou com isso? Você não pensou que Deus te levou para dentro de casa um tempo tão grande, porque Ele estava te levando, venha para casa, venha para junto, estejam juntos, é tempo de conserto, é tempo de entender que eu sou um Deus, sou amor, mas eu sou justiça. Que os dias difíceis estão para vir, piores do que a pandemia. E você tem que estar firme na minha palavra. Então foi tempo de nós deixarmos de lado os mimimis, a desavença, entende? As rugas, mesmo, né, tendo as rugas, se esfregando no outro, mas dizendo assim: não, eu tenho que me preparar, eu tenho que acertar, e é aqui na minha casa o primeiro lugar. É na minha casa, é eu com a minha esposa, é a esposa com o esposo, os pais com os filhos com os pais. É tempo de acerto, é tempo de acerto. Sim, a pandemia.
Diz que acabou, mas parece que está voltando de novo. E amados, nós ficamos de uma forma com máscaras, né? Falando, não entendendo muito direito um ao outro, mas Deus quer que você abra a sua boca e fale. Que a sua boca não esteja tapada, amarrada, que você não esteja impedido de falar do amor de Deus. Fale aos seus, os de perto e os de longe. Nem que seja só, nós temos facilidade agora com a internet, com o celular. Se você não pode fazer uma pregação, mande um versículo, ore e fale com ele. Diga do seu cuidado por aquele que ainda está andando todo de maneira errada, que ainda não encontrou o caminho com Jesus. Mas fale, faze para ti uma arca. Amados, como você está vivendo? Como tem sido? Você tem se preocupado só em fazer a casa, em pôr isso ou aquilo, ou o que eu compro, o que eu faço, o que eu visto, o que eu como? Ou você está preocupado também em como colocar a sua família na presença do Senhor? Amados, a morte tem ceifado muitas vidas, tem nos surpreendido. E nós estávamos pensando assim, não, está tudo bem, tudo bem. Tem havido acontecimentos na nossa família, na família de Deus, que às vezes nós falamos, mas como? Né? Eu busco ao Senhor, eu oro, eu falo, eu jejuo, mas Deus aqui com Noé estava falando, faze para ti uma arca, faça um lugar de adoração, faça um lugar de comunhão, faça um lugar de pedir perdão, faça um lugar em que você vai reconhecer os seus defeitos, os seus erros, que você erra, que você extrapola, que você às vezes, não, eu estou certo, só eu estou certo. Mas mesmo depois vê que está errado, mas não tem coragem de falar, desculpem, eu que estava errado. Amados, é tempo de acerto. É tempo de entrarmos na arca aqueles que andam com o Senhor, aqueles que servem ao Senhor, e que Deus está olhando e falando, é Ele, sim, Ele pode transmitir esta palavra a outros, Ele pode dizer para outros, Ele pode testemunhar na vizinhança, no trabalho, aonde estiver, Ele vai falar de mim, Ele vai falar de Deus, que eu sou Deus Pai, Criador Todo-Poderoso. Faze para ti uma arca. No versículo 17, pois eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito e vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Água, muita água, dilúvio, inundação, enchente. Amados, aqui eu vejo nesse versículo em que Deus com o dilúvio, enquanto Noé estava ali fazendo a cada dia, né, caminhando, fazendo a arca, mas pregando, e quando criança eu ouvia isso, falava assim, Noé, cada martelada que ele dava era uma palavra dizendo assim, conserte o seu caminho, conserte a sua vida, porque o dilúvio virá o fim. E aqui, amados, enchente, entende? Muita água, quer dizer o mundo entrando nas nossas vidas, o mundo entrando na igreja, o mundo, entende, tendo primazia, nós dando uma arrumadinha religiosa e colocando o mundo dentro da igreja, nas nossas vidas. Não tem problema, imagina, isso eu acho que desse jeito não tem problema, querido. Agora é tempo de voltar ao princípio, é tempo de ver a palavra de Deus e vermos assim, como é que Deus falou, porque né, que Deus fala com nós vamos aqui, e o Noé fez conforme Deus falou. Aleluia. Fazer conforme Deus falou, não conforme eu acho, conforme dá um jeitinho, não tem problema. Tem problema sim. O tempo é de conserto. Mas Deus diz para ele, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Chama a família para perto, põe tudo junto. Vamos continuar, vamos conservar
Isso que você tem feito, Noé, andando em minha presença, junto com a família dentro de casa, dentro da arca. Lá fora está a inundação, está a enchente, o mundo é enchente, muita chuva, enxurrada, traz muito lixo, não é verdade? E vai amontoando. Então você vai estar livre disso, porque você está dentro da arca. Amém. Lá fora vai estar isso, mas você está protegido, você está com Deus. Amém. E crescendo a cada dia mais. Amados, e daí depois o versículo 21 diz: E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Amados, esse versículo mexeu muito comigo, porque assim, sim, levar a comida, a provisão para estar na arca com a família. Mas eu vejo aqui, amados, que não adianta você entrar na arca, entende? Sem a verdadeira provisão, que é o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Aleluia. E nesta noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrar o sacrifício dele na cruz por nós. Amém, queridos? Então, toma para ti. Ele está falando só com Noé. Deus está falando nessa noite aqui com cada um, com cada sacerdote, com cada jovem, com cada filho. Entende? Para ti, a palavra é para ti, a palavra é para mim. A palavra. Toma para ti de toda a comida, tudo aquilo que você tem absorvido da palavra de Deus. A igreja, queridos, é lugar de ensino. Muitos pensam que a igreja é o lugar assim para cuidar dos filhos, é o lugar, entende, para ter cargos, ou é o lugar, entende, que assim, não, eu deixo lá, tudo vai ser resolvido. Não, querido. A igreja é lugar de ensino para você sair e poder viver no mundo. Entende? Muitos na igreja, ou mudam de igreja, ou saem dessa, vão para outra. Lá porque não tinha programação para meus filhos, lá não tinha culto para adolescentes, lá não tem. Querido, e você tem em casa? Ou quem diz assim, tem em casa esse ensino para os filhos? Tem em casa esse ensino esposo com esposa? Conversam sobre? Ou estão apenas também junto com os adolescentes e crianças, só grudado no celular e vendo coisas que não devem? Amados, falo com temor e temor, queridos. Por mim eu não falaria. Mas, amados, Deus está nos convocando. Deus está nos chamando, entende, para vivermos na presença dele. Alimento para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Deus está dando uma direção para Noé, e Noé faz conforme tudo que Deus fala. Então tenha um mantimento, continue se alimentando desse mantimento, continue sabendo quem eu sou, continue sabendo que o Deus Todo-Poderoso, sou o seu Deus, mas dê esse alimento, continue na arca, mas dando para os seus filhos. Amém. Em casa, dando para a sua família, em casa, dando para os parentes, saindo ou indo visitar, tendo um momento, nem que seja só na saída, vou visitar algum parente, e daí não deu para falar sobre a palavra de Deus, mas eu posso orar? Posso orar? Com certeza vai dizer assim, não. Ou alguns vão demorar um pouquinho, mas não pode orar. Ali, querido, na oração, a oração você traz à existência o propósito de Deus. Amém. Ali você ora, você declara, você profetiza. Amados, Deus colocou nas nossas mãos. Colocou nas nossas mãos. Não podemos ficar dormindo, não. Não é mais tempo de dormir. A palavra de Deus declara: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Tem alguém dormindo, alguém morto, não sabe se é ou se não é? Cristo vai te esclarecer como é que você vai falar, como é que você vai chegar àquela pessoa e falar de Jesus para ela, e como é que ela vai se despertar, entende, ter alegria e prazer de estar na casa do Senhor, de estar junto com os irmãos enquanto se pode, porque vai chegar tempo que nós vamos ter, que vivemos até lá, ou os mais jovens verão, que vão ter que estarmos escondidos em alguns lugares. Não poderemos estar abertamente aqui na igreja.
Mas Deus falou para ele: comida para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Seguindo, o que eu vou dizer mais? A palavra de Deus. Assim fez Noé, conforme tudo. Tudo é tudo. Não é só o que eu quero, só o que eu acho. Como que a Ruth acha, né? A Ruth às vezes, ai Senhor, né? Dá para dar um jeitinho, não? Ah, mas se quero pegar atalho, mas com Deus não é atalho. Não é atalho. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Agora vamos para o capítulo 7, o versículo 1, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca. Entra. Deus primeiro falou para ele fazer. E agora falou para ele entrar com a família dele. Mas há algo aqui no versículo que eu pulei, o versículo 16 diz: farás na arca uma janela. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Farás na arca uma janela. Fique pensando. O que é a janela para você? E farei um pacto com você. Entrarás na arca, tu e teus filhos. Entra tu e toda a tua casa na arca. E depois no versículo 5 diz: e fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenava. Queridos, depois você leia, entende? Mais em casa, mais devagar. Entende? Deus vai, entende? Como um mestre, o Rabone, como Maria Madalena falou, mestre. Quando ele chamou o nome dela, ela reconheceu que era Jesus. Então, vai para a presença do Senhor, leia e veja, querido. É tempo de entrarmos na arca. O versículo 7, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Amados, e você vai ver aqui várias vezes, quando Deus fala sobre a arca e fala com Noé, fala: entra na arca, você e sua família. Entra na arca, você e sua família. A esposa, os filhos e suas esposas. Entende? A repetição é algo para ser gravado, para não esquecer. Por que a palavra de Deus aqui é repetir tantas vezes assim? Entra. E daí Noé, obedecendo, entrou. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos. Agora eles entram na arca. E no versículo 16 diz: e os que entraram na arca, entraram macho e fêmea, e de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Entraram na arca. Ele obedeceu, fez todos os passos. E agora o Senhor vem e fecha a porta. Não foi Noé que fechou. Amados, voltando ao versículo lá que eu falei sobre a janela, farás na arca uma janela. Por quê? Porque a janela é de dentro
para fora. Que você abre. É você. Deus fechou a porta pelo lado de fora, ele não podia abrir. Mas para você desejar o mais Deus, é você que tem que abrir. É você que tem que abrir. Como está a sua janela? Você está com a janela fechada, apenas ouvindo dentro o burburinho, as falas, os acontecimentos, mas você não abre a janela para olhar o que Deus tem. E ali é bem específico, faz uma janela. A porta vai estar ao lado, mas faz uma janela. Muito bem, vamos continuando aqui. E o Senhor fechou por fora. Agora vamos para o capítulo 8. Aí as águas do dilúvio já vão diminuindo. E as águas, versículo 3, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. A arca foi levada naquela água, naquele aguaceiro, naquela enchente, foi levada para os montes Ararat. Ela não ficou embaixo. Com certeza, Noé subiu patamar na sua vida. Nessa experiência de obedecer ao Senhor, na experiência de construir a arca, ser um pregador do Evangelho, avisando ao povo para se arrepender. E eles, não, imagina, nunca choveu, continuavam casando, davam esse casamento e não ouviram o que Noé estava falando. E a arca era para a família. Se eles estivessem entendido e obedecido, com certeza, a arca seria apenas para mostrar quem Deus é. A arca é um lugar de refúgio. A arca é um lugar da presença de Deus. Veremos mais para frente em outras situações. Mas eles estariam salvos ali. Mas como não obedeceram, Noé entrou com a sua família. E depois a arca parou sobre os montes de Ararat. E depois, no 10º mês, apareceram os cumes dos montes. Então ele pôde ver. E aí fala no versículo 6, e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Imaginem, amados, ali Noé com a esposa, os filhos, as esposas, não tinham crianças, mas tinham todos aqueles animais ali, né? Nos seus compartimentos e tudo. Todo aquele tempo. Né? O que é que Noé fazia com a sua família? O que eles conversavam? Como eles estavam ali? E sabendo assim que eles obedeceram, que seu pai tinha obedecido a uma ordem de Deus. Para salvar-nos. E qual é a alegria desses filhos? Dessa família? Em saber que o seu pai obedeceu, porque ele se preocupou com a salvação da sua família. Glória a Deus. Sua preocupação em salvar a sua família. Daí ele abre a janela. Mas, amados, interessante aqui que continuando a ler, nós vamos terminar aqui no capítulo 8, alguns versículos. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Ele soltou um corvo. O corvo vai parar e vai ficar num lugar onde tem o quê? Mortos. Já morreu. Mas ele soltou o corvo ainda foi indo e voltando algumas vezes. Porque ele não encontrava um lugar para pousar ou não encontrava, né, os corpos ali para que ele pudesse ficar por lá. Mas a palavra não fala que com o corvo ao ir e voltar, que Noé, né, recebia o corvo para dentro da arca.
Amados, tudo aquilo, entende? Que está voando ao nosso redor e que quer trazer morte, não desejamos. O corvo quer estar em um lugar onde há morte. Noé soltou o corvo, mas não se preocupou. Ele voltava porque não achava o que ele queria. Mas depois Noé solta uma pomba. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Com a pomba, amados, aqui, levando o Espírito Santo, ele soltou a pomba. A pomba não encontrou lugar para pousar os seus pés. Você, amado, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que te convence do pecado, o Espírito Santo que te enche, que te faz viver a vida em Cristo Jesus, ele não pode pisar em qualquer lugar. É verdade. Em qualquer lugar. A pomba voltou e Noé estendeu a mão e recolheu ela para dentro da arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Ele esperou 7 dias. 7 significa o nome de Deus. Deus, onipotente Criador. O que é? Ele esperou 7 dias, ele esperou no Senhor para fazer de novo. Muitas vezes nós somos apressados, não, está demorando, não, jeito, não, vai fazendo. A pomba voltou. Ele recolheu. Esperou 7 dias para colocá-la de volta. E olha o que diz aqui. Tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba, no versículo 11, voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Amém. Ei. Glória. Amados, olha aqui, a pomba traz no seu bico uma folha da oliveira. A oliveira, o que ela produz? Óleo, azeite da oliva. É óleo da unção. Ela traz no bico a folha da oliveira. Ela fala assim, chega para Noé. Está aqui. O Espírito Santo, já no Velho Testamento, já mostrando para Noé, a unção do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Jesus. Trazendo no bico a folha da oliveira. E amados, continuando, você pode olhar na sua palavra para você confirmar. E a pomba voltou. Agora versículo 12. Então esperou ainda outro 7 dias. Amados, ensina a palavra, a vida de Noé aqui. E a palavra de Deus nos ensinando a descansarmos em Deus. Glória a Deus. A esperarmos nele. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de tudo. Mas não é que ele vai livrar imediatamente, querido. Mas ele está ensinando, espere. Eu sou Deus. Espere. Espere. Esperou mais 7 dias. Enviou a pomba, mas não tornou mais a ele. Ela encontrou mais pessoas. Ela encontrou mais pessoas. Ela encontrou um lugar. Entende? A pomba poderia descer agora. Ela tinha um lugar para descer. A terra agora estava seca, estava limpa. A enchente, aquela sujeirada toda, com a enxurrada foi embora, a chuva. Então a pomba agora, ela não precisava pisar naquela sujeira. Ela tinha uma árvore, a oliveira, onde ela pôde pousar. E a unção do Senhor descendo sobre aquela família, para que depois eles pudessem impactar as famílias que saíram deles.
Porque no capítulo 9, daí fala que Deus abençoa os filhos de Noé e dos multiplicados. E aí eles encheram a terra. Amém, amados? Amém. Daí, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca. Sai da arca. Ei, agora é tempo de sair. Você esteve lá, você se consertou, você ensinou, você se alimentou e alimentou sua família da palavra, do pão verdadeiro que é o Senhor Jesus, que traz vida, a água que mata a sede. Agora é a hora de você sair. Sair para proclamar o meu nome. Aleluia. Sair para poder falar, porque você está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que habita em ti, é Ele que te vai conduzir para falar. Como a palavra de Deus diz lá os servos do Senhor, que eles falaram, acho que foi na fornalha, ele fala, nós não temos nada que falar, os amigos de Daniel. Não temos nada que falar, porque o Senhor colocar na nossa boca, na verdade. Nós não precisamos ficar preocupados com o que nós vamos falar, porque se você está cheio da unção de Deus, se o Espírito Santo habita em você, e se você caminha na palavra, se você é obediente, se você faz conforme a palavra diz, você agora está pronto para sai da arca, e diz, você e sua família, tua mulher, teus filhos, mulheres e teus filhos, contigo, juntos. Talvez eu errei aqui numa frase que eu falei, mas depois no estudo bíblico corrige, né, pastor? Agora no versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos de novo, amados. Você vê a preocupação de Deus com o que Ele criou lá no princípio. O homem, a mulher, né, e os abençoou, multiplicados. Agora aqui eles continuam preocupados com a família. E daí ele continua falando sempre, repetindo sempre. E daí Noé saiu. E no versículo 20 diz, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse, o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente, como fiz. E enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessará. Vai continuar tudo. Deus não muda nada. Mas aqui ele tem um servo que achou graça, e que andava com ele, e que ele deu uma responsabilidade, e ele cumpriu. E Deus abençoou a sua família. E agora Noé vai sair da arca e cumprir o propósito. O propósito, aquilo que Deus falou. E aqui diz, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração. Amados, nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Amém, querido? Você sabe que você pode chegar num lugar, ver o seu perfume, e as pessoas falam, que cheiroso, né? Que você tá, que é o perfume, né? Com a irmã Nair, né? Falando sobre o irmão Leandro, que já está na glória com o Senhor, que ele era cheiroso, que ele gostava do bom perfume. Mas aqui nós somos o bom perfume de Cristo. Amados, se você está exalando um bom perfume, Aleluia. ou as pessoas querem ficar longe de você, porque o seu perfume é de quinta categoria.
é o tempo de buscar ao Senhor. Amados, abra sua Bíblia em Hebreus 11:7. Vamos terminando a nossa palavra. Diz assim, Hebreus 11:7. Lá para o finalzinho, perto de Pedro. Hebreus, perto de Tiago, mais fácil. Perto de Tiago. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Avisado das coisas que ainda não se viam, que você pode não estar vendo, mas você continue firme e buscando, sendo obediente e fazendo conforme a palavra de Deus, porque você vai ver, você vai estar na presença de Deus Todo-Poderoso, aqui na terra já vivendo, aqui, mesmo com todas as dificuldades, com todas as tribulações, com todas as perdas que temos, quer físicas, emocionais, espirituais, quer na família, mas nós sabemos que nós vamos nos encontrar no céu. Amém, queridos? Então que a nossa alegria seja, porque o Deus em quem eu creio, Ele não é homem para mentir. O que Ele falou, Ele cumpre. E Ele fala para Noé: eu tenho um pacto com você, e que vai ficar para toda a eternidade, que não vai ser mais através de enchente, de águas, de grandes águas, que eu vou destruir o ser humano. E toda vez que houver muitas nuvens ou muitas chuvas, eu colocarei meu arco no céu, e isso é visto por todos. Amém. Amém, queridos? E é tão lindo, Deus é colorido. Tentaram roubar aí, né, aquilo que Deus fez, o arco-íris, as cores, mas quem fez as cores foi Deus. Amém. Todas as coisas. Não se preocupe. Deus é. E Ele fez justiça com Noé, porque Noé fez tudo conforme Ele disse, obedecendo a palavra. Amém. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, amados. Glória.